Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42. Essa semana vamos falar sobre American Jesus, o eleito no subtítulo. Antes de rodar a vinheta, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Bom, esse quadrinho é mais um quadrinho do selo Millarworld. Aquele selo do Mark Millar que o Kingsman faz parte também. Já comentei aqui no canal, né? Eu tenho o MPH também, que é um outro título que eu vou falar aqui o mais breve possível. São histórias fechadas feitas pelo Mark Millar, né? E aparentemente o selo foi comprado pela Netflix. Vocês vão ver o símbolo aqui embaixo, né? Então vocês já sabem que esse quadrinho aqui ele vai virar série da Netflix. Ela estava prevista para ser lançada no final de 2020, mas com a quarentena não dá para saber mais as datas de nada, né? Então assim, eu decidi não esperar a série sair para comentar esse quadrinho. Eu realmente achei que seria bacana para falar logo agora. Ele originalmente de 2009, essa edição aqui é de 2019, mas essa história já foi publicada algumas vezes aqui no Brasil, né? Essa aqui é só a mais recente. Ela foi originalmente publicada em 3 capítulos de 33 quadrinhos cada uma. Isso é só um de vários simbolismos que tem na HQ, né? Eu acho que dá pra entender qual é o tema dela pelo título. Então, assim, no final do quadrinho, comentando alguns extras que tem nessa edição aqui, tem uma conversa do Mark Millar com Peter Gross, que é o desenhista do quadrinho, né? E eles conversam sobre as crenças pessoais deles, como isso afetou a história. Eles explicam alguns easter eggs que tem pelo quadrinho, alguns eu não percebi, né? Outros eu acabei até notando. Tem 2 pós-fácios, um de um franciscano e um de um ábade, eles comentando também, né, sobre essa questão da religião que é comentado no quadrinho e tudo. Além de uns rascunhos e de umas páginas de roteiro do quadrinho, que é bem comum em quadrinhos desse tipo aqui de coleção, né? Isso aí é bem normal. Então, assim, tem uns extras bem legais pra você ver assim que você acaba de ler a história. Mas então, sobre o que é exatamente a história, né? O Jodie Christensen, que é o protagonista da história, ele é um menino normal, né, a princípio, e começa o quadrinho, rola um acidente de trânsito, um caminhão cai em cima dele e ele sai completamente ileso do acidente. Isso desencadeia alguns outros fatos estranhos que fazem o menino pensar que ele pode ser a nova vinda de Jesus Cristo à Terra. Ele cresce num ambiente cristão, né? Então, assim, acaba sendo natural para ele pensar nisso. Ao mesmo tempo que fica um questionamento de como ele poderia ser Jesus se ele não é muito santo, né? Ele consome revistas de nudez, fala palavrão, ele fuma cigarro. Ao mesmo tempo tem isso e, assim, e outro questionamento que tem também é, assim, como ele saberia que ele é Jesus Cristo e não uma outra divindade de uma outra religião que tem histórias similares, né? Se eu não me engano, Anubis tem uma história parecida. Enfim, como ele teria certeza de que ele é especificamente Jesus Cristo, né? Então, assim, tem até uma cena engraçada no quadrinho, não vou contar muito da história, obviamente, mas tem uma cena em que ele tenta, literalmente, assim, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, curar um cego, entre aspas. Ele vai tentando repetir os milagres de Jesus, né? Digamos assim, numa escala mais condizente com a história dele, assim. Além disso, alguns amigos dele e outros personagens, assim, relevantes na trama, eles têm uns nomes, né? Eu falei dos simbolismos, a Trindade percorre o quadrinho inteiro, e tem vários símbolos visuais, né? Sobre as religiões cristãs no quadrinho, né? Os desenhos foram feitos com essas referências. E os nomes dos personagens também, tem os nomes dos apóstolos, algumas figuras importantes da Bíblia. Eu não acho que você precisa conhecer muito profundamente a história de Jesus para conseguir curtir esse quadrinho, né? Ele obviamente toma muitas liberdades literárias, né? Não é uma coisa que respeita o canon, digamos assim, né? Quando eu digo que o quadrinho não respeita, não é no sentido dele zombar da fé de ninguém, né? Obviamente isso aqui é uma história fictícia, né? É como se faz um filme, uma aventura. Se você conhece muito superficialmente a história, você conhece o básico, né? De que Jesus fez alguns milagres, foi crucificado, prometeu voltar. Isso é basicamente, tipo, todo mundo sabe essa história, né? Você não precisa ter lido realmente a Bíblia pra conseguir curtir o quadrinho. Senão seria um público muito específico, né? Pra conseguir ler essa história dele aqui. E essa história também é fechada, né? Assim como todas as outras que são desse selo Millarworld, aparentemente. Pelo menos o Kingsman é bem fechadinho, né? Esse MPH, vamos ver, eu ainda vou dar uma olhada, mas aparentemente é uma história fechada também. Como eu falei, esse quadrinho aqui é de 2009, entre dezembro
dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, o Miller e o Gross, eles fizeram o volume 2 desse quadrinho, né? Uma continuação direta, pelo que eu entendi. Eu não li ainda, ela não tá nem disponível aqui no Brasil, eu só vi na internet que tem disponível lá fora. E é a mesma coisa, né? São 3 capítulos e tudo, tem a parte 2, mas por enquanto eu não li, então, e eu já tô recomendando essa revista aqui, então eu acho que ela não é uma leitura, assim, obrigatória, né? Ela é interessante, quando ela sair aqui no Brasil eu provavelmente vou comprar. Eu não sei se isso tá sendo já usado na série, se deve estar sendo pensada como um todo, né? Porque a série já estava em produção antes desse quadrinho ser anunciado. Essa história aqui é bem fechadinha, você não precisa ter lido essa continuação. Então ela já tá recomendada de qualquer maneira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se vocês acompanham o meu Instagram, eu falei que eu ia fazer um mês falando sobre várias distopias, né? Eu tô com elas aqui na estante, na verdade. Mas elas são leituras muito pesadas. Então assim, eu não consegui ler com a velocidade que eu precisava ler pra poder gravar e mandar os vídeos pra serem editados e tudo, né? Não sou eu que edito, obviamente, como eu já disse aqui. Essas distopias, elas vão ficar pra agosto. A gente tá em julho agora, né? Elas vão ficar pra agosto. Então esse mês eu vou falar só de quadrinho pra poder ter tempo de fazer essas leituras com calma. Eu tô lendo o livro e um quadrinho ao mesmo tempo, mas a gente não vai ficar sem conteúdo esse mês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, né? O canal crescendo é sempre legal, né? A gente vai ter mais assuntos, as pessoas vão fazer recomendações de livros interessantes para eu comentar aqui. E dá uma olhada lá no Instagram também, onde eu geralmente falo dos livros que eu vou ler aqui no canal. Enfim, a gente se vê semana que vem. Eu tô totalmente perdido hoje.